Vamos falar sobre o tema campo elétrico. Vamos resolver alguns exercícios sobre o tema. Bom, primeiro, a definiçãozinha de campo elétrico. Campo elétrico é uma região de influência em torno de uma carga Q, Qzão, onde qualquer carga de prova Qzinho nela colocada sofre a ação de uma força de origem elétrica que pode ser de atração ou de repulsão. Vamos resolver o nosso exercício e nos exercícios a gente fala um pouquinho da parte teórica de alguns conceitos. O exercício 1 fala o seguinte, ó. Uma carga pontual Q1, 2 vezes 10 a menos 5. Exercício 1, a carga Qzinho, Q1, 2 vezes 10 a menos 5 Coulomb. Fica sujeita a uma força de intensidade 4 vezes 10 a menos 3 Newton. Força F igual a 4 vezes 10 a menos 3 Newton. De direção horizontal e sentido da direita para a esquerda, quando colocado em um ponto A de uma região do espaço. Qual é o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto A? Então a gente tem essa situaçãozinha. Aqui tem o ponto A. Aqui foi abandonada essa carga Qzinho. E eu tenho uma força da direita para a esquerda. Tem uma força F da direita para a esquerda. Certo? Essa é a situaçãozinha. Essa carga Qzinho ele é maior do que zero. Ou seja, o Qzinho ele é positivo. Bom, alguns conceitos. Campo elétrico. Campo elétrico, a carga geradora do campo elétrico, vou chamar de Qzão, maior do que zero, ou seja, positivo. Se a carga for maior do que zero, a gente fala que tem um campo elétrico de afastamento. Então, as linhas do vetor campo elétrico ficariam assim, ó, saindo, se afastando. E as várias linhas aqui, tá? Carga positiva vai gerar campo elétrico de afastamento. Tá aí. Mais uma vez, carga positiva, a carga geradora do campo elétrico positiva gera um campo elétrico de afastamento. A carga fixa negativa, Qzinho, menor do que zero. Qzinho menor do que zero. Quando a carga fixa, isso aqui a gente chama de carga fixa. Carga fixa, ou seja, a carga geradora do campo elétrico, for menor do que zero, for negativo, o campo elétrico vai ser um campo elétrico de aproximação. Então tá aqui, ó. E1, 1E2, 1E3, 1E. Várias linhas, vários vetores que representam o campo elétrico, tá? Vamos lá, continuando com a ideia aqui. Aqui, ó, vou colocar uma carga positiva, uma carga Qzão, uma carga fixa. Aqui uma carga fixa negativo. Aqui vou colocar um Qzinho negativo, do lado de cá vou colocar um Qzinho positivo. Aqui também e aqui também. Vamos lá. Pensando em força elétrica, só para a gente lembrar alguns conceitos. Força elétrica. Aqui a gente tem a nossa carguinha, Qzinho. Essas duas cargas vou tentar juntar e eu vou ter uma força de repulsão. Então a força F vai estar
para cá. Aqui, essa carguinha ela é negativa, então a força, carga positiva, carga negativa, a força está para cá. Agora vamos pensar em campo elétrico. Campo elétrico, a gente já viu aqui no exemplo anterior, carga fixa, carga positiva, vai gerar um campo elétrico de afastamento e carga elétrica negativa gera um campo elétrico de aproximação. Esta carga fixa aqui, ela é positiva. Carga positiva gera um campo elétrico de afastamento. Coloquei a carguinha, vai gerar um campo elétrico de afastamento. Tá aqui. Carga positiva, Qzinho negativo. Carga positiva vai gerar um campo elétrico de afastamento. Agora aqui, carga negativa e a carguinha de prova, que a gente chama de Qzinho positiva. Aqui, ó, a força, pensando em força, é uma força de atração. Negativo e negativo, vou tentar juntar as duas. A força está aqui, ó, força de repulsão. Agora vamos pensar no campo elétrico. No campo elétrico, carga negativa vai gerar um campo elétrico de aproximação. Então tá aqui, ó, o nosso E. E aqui carga negativa vai gerar um campo elétrico de aproximação. O que é que a gente vai analisar disso aqui? Se a carguinha de prova for positiva, ó, Qzinho positivo, se o Qzinho for maior do que zero, ou seja, positivo, a força e o campo elétrico vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Ó. Força e campo elétrico, carguinha de prova positiva, força e campo elétrico, mesma direção e mesmo sentido. Olha aqui, ó, tanto neste exemplo com a carga fixa positiva como com a carga fixa negativa. Força e campo elétrico, mesma direção, ó, e mesmo sentido. Força e campo elétrico, mesma direção e mesmo sentido. Então, mesma direção e mesmo sentido. Agora, se a carguinha de prova for negativa, a direção é a mesma, porém o sentido vai ser sempre contrário. Então, Qzinho menor do que zero, negativo, mesma direção e sentido contrário. Isso a gente precisa lembrar para trabalhar com os exercícios envolvendo campo elétrico. Mais uma vez, para fixar a ideia. Carga fixa positiva, campo elétrico de afastamento. Carga fixa negativa, campo elétrico de aproximação. Carguinha de prova positiva, campo elétrico e força, mesma direção e mesmo sentido. Carguinha de prova negativa, mesma direção, porém sentidos contrários, sentidos opostos. Agora a gente pode resolver o nosso exercício. Agora, com esses conceitos, dá para a gente começar a resolver o exercício. A formulazinha para determinar campo elétrico E é um vetor, campo elétrico é uma grandeza vetorial, módulo, direção e sentido, vai ser igual a força F sobre o módulo da carguinha de prova. Então, campo elétrico vai ser igual a força dividido pelo módulo
da carga. Então, o nosso E, ó, vetor, vetor campo elétrico. A força também é uma grandeza vetorial. Força elétrica. E o Qzinho, carga de prova. Vou apagar aqui, tá? A unidade de medida para campo elétrico, força em Newton. Força em Newton. Carga em Coulomb. Então vai ficar Newton por Coulomb. É a unidade de medida para campo elétrico. Campo elétrico. Então, formulazinha do campo elétrico. Força dividido pelo módulo da carga. Então, o E, campo elétrico, vai ser igual a força 4 vezes 10 a menos 3, 4 vezes 10 a menos 3, dividido pelo módulo da carga. Nossa carguinha, 2 vezes 10 a menos 5. Então, o campo elétrico vai ser igual a 4 dividido por 2, dá 2, vezes 10 menos 3. Propriedade de potência de mesma base na divisão. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Menos 5. Então, o campo elétrico vai ser igual a 2 vezes 10 menos 3. Menos e menos mais, então ficou mais 5. Então, a intensidade do campo elétrico, 2 vezes 10, menos 3 mais 5, dá 2. Então, nosso campo elétrico igual a 200 Newton por Coulomb. Agora, a gente precisa definir a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Então, aqui, ó, no ponto A nossa carguinha Q. Aqui a gente tinha o valor da nossa força F. Esta carguinha Q, ela é positiva. Esta carguinha de prova Q, ela é uma carga positiva. De acordo com o que nós vimos na definição do conteúdo, nos conceitos, carguinha positiva, carguinha de prova positiva, força e campo elétrico, mesma direção e mesmo sentido. Então, campo elétrico está aqui, ó. Carguinha de prova positiva, a força e o campo elétrico vão ter mesma direção e mesmo sentido. Vamos anotar aqui. Então, a direção, a mesma de F, direção horizontal, a mesma da força F, e sentido, mesmo sentido da força, mesmo sentido de F. Ou da direita para a esquerda. Então tá aí. O exercício 1 está resolvido.